A gente estagiou no mesmo escritório, e foi lá que a gente se conheceu e tivemos, enfim, admiração, respeito um pelo outro, e foi a partir desse escritório, onde nós três fomos estagiários, que a gente resolveu começar a fazer trabalhos aos pouquinhos, né? Então foi assim que o escritório, de certa forma, surgiu. A gente saiu de lá, a gente fazia o trabalho na cozinha da casa do pai do Henrique. A gente começou trabalhando na prancheta mesmo, desenhando. Esse escritório que a gente trabalhou juntos e que iniciou a nossa profissão, a gente desenhava na mão ali. E a gente que meio que implantou a computação gráfica nesse escritório. Então a gente trabalhava realmente assim na casa dos pais. A gente usava normógrafo, usava régua T, régua paralela, trabalho à mão mesmo. E bem no início da computação, a gente pegou essa transição da prancheta para o computador. Então isso foi em 1999, quando a gente se formou. Matheus sempre desenhou muito bem, né? Matheus, de nós três, ele é quem melhor desenha. E essa adaptação ao que acontecia de novo, o Henrique sempre teve essa ideia, sempre teve essa predisposição de pensar o escritório para o futuro, de saber o que é que a gente queria, se programar, se reinventar, pensar não apenas arquitetonicamente, mas estrategicamente, administrativamente. Sempre se questiona, mas era uma época de questionamento muito forte de Brasília, modernismo brasileiro. Então a gente entrou, nenhum de nós vem de família de arquitetos, então a gente entrou bem cru, com professores nossos que tinham trabalhado, vários na época, tinham trabalhado na construção de cidade, então gente que estava envolvida naquele processo todo, e ao mesmo tempo esse questionamento, enfim, talvez em 2009 a gente tenha começado a projetar coisas que a gente acha que fazem sentido e tem conexão com o que a gente faz hoje. Essa crítica muito forte, assim, nos anos 90 e tal, a gente talvez não tenha tido uma educação tão assim dogmática. Assim. Teve professores que fizeram parte dessa história da construção, né, desses primeiros anos mais heróicos assim da construção do Brasil. Então, a gente olhava muito para as obras deles, por exemplo. A gente teve um professor nosso que chama Marcílio Ferreira, que ele, acho que hoje é mais conhecido, né? Mas vários dos edifícios residenciais mais interessantes da cidade foram projetados por ele. Outros professores também que fizeram parte disso. Então, eu acho que a gente olha para essa arquitetura do dia a dia da cidade, superquadra, os equipamentos mais anônimos às vezes, né, bibliotecas, outros edifícios por arquitetos menos conhecidos, e a gente tenta tirar a lição disso aí, né, porque era uma época em que se construía com muito pragmatismo, com pouco tempo para supérfluo, pouco tempo para, enfim, sair do que não fosse estritamente necessário. Essa essência ali que a gente vê nessas obras, talvez esses princípios não formais, assim, são os princípios que a gente tenta aplicar na nossa obra, assim, pragmatismo, economia de meios, enfim, simplicidade, né, porque a gente vê que é uma arquitetura que perdurou também. Esses prédios até hoje pra gente são referência, né, são prédios de 60 anos, às vezes 50. Esses professores nossos não fotografavam as próprias obras, assim, uma coisa assim, pouca gente conhece. Às vezes quando vê alguém de fora, a gente anda aqui para mostrar as pessoas, caramba, nem sabia que isso existia, uma coisa tão incrível, né? Então a gente começou isso e a gente vê que tem uma geração de arquitetos mais novos que também começaram a ver valor nisso. É importante dizer que não existe assim um caminho correto, né? Existem vários caminhos. Então, nós três temos maneiras diferentes de começar um trabalho, mas o desenvolvimento do trabalho é sempre feito de maneira colaborativa em bloco. Então, essa parceria, essa afinidade, essa maneira da gente pensar de certa forma divergente, mas com um resultado convergente, não é muito racional. Então, às vezes a gente começa de maneira individual, depois a gente parte para um trabalho em grupo. Então, esse pragmatismo que a gente coloca não é tão racional. Há idas e vindas, há erros e acertos, há muita discussão, no bom sentido, no escritório. A gente sempre discute muito o projeto antes de se apresentar e sempre é um resultado que os três concordam, de maneira geral. Então, a gente nunca vai apresentar uma proposta que há dúvida a respeito do resultado.
A gente não tem um trabalho linear que você começa e termina lá, né? Quer dizer, sempre tem esse vai e volta. E a gente vê que é muito importante para o desenvolvimento do trabalho, né? O trabalho sempre fica melhor com essa discussão, com essa ida e vinda, principalmente aqui dentro. Então os prazos tendem a ser maiores e a gente vê como ganha, né? Quer dizer, cada projeto hoje de uma casa chega a ter 1 ano de desenvolvimento dentro do escritório, né? Antes de começar a construir. O tempo é um fator muito importante dentro da arquitetura. Não apenas o tempo do fazer a arquitetura, do projetar, mas o tempo que aquela construção vai ter na cidade. Por isso que nós 3 sempre assinamos os projetos todos, independente da quantidade de participação, porque às vezes a participação pontual de um muda completamente o projeto. Entendeu? Então, por mais que outro esteja gerenciando, a criação é coletiva. Essa admiração por esse espaço aberto, pela paisagem, né? De certa forma pelo monumento, pela arquitetura. Eu aprendi a ser arquiteto inicialmente através da música. Foi o que me introduziu ao mundo da arquitetura. E amadureci, de certa forma, a minha profissão através da cidade. Existe, sim, muitos problemas, mas que não se sobrepõem às belezas e à qualidade de vida que a cidade me proporciona. A cidade representa um momento muito especial na história do Brasil, nos anos 50, talvez, né? Esse ápice ali do modernismo e dessa contribuição que o Brasil deu para o mundo, né? Que, a partir da criação do Brasil, que talvez represente isso de uma forma muito palpável, né? De você vir aqui e entender o que aqueles arquitetos propunham, o que eles imaginavam como país, né? Como eles imaginavam que a cidade representasse esse salto para o futuro, condições melhores para todo mundo. Então, apesar disso não ter se concretizado, a cidade em si, o projeto é um testemunho dessa visão que se tinha. E com muita gente boa aqui no começo de Brasília, que você vai ver e tal. Anísio, Darcy Ribeiro e toda essa visão global que se tinha, apesar de não ter se concretizado, são coisas, são ideias para a gente, para mim especificamente, são muito bonitas e são ideais, né? Então, o Brasília meio que representa isso. Além da arquitetura, né? Fora a arquitetura, que pra gente também assim, uma coisa que é até difícil de entender como é que influencia na nossa obra, tem toda a representação que a cidade tem para mim, assim, como ideal, sabe? Como um país ideal, se a gente tivesse conseguido esse salto que se pretendia, né? O novo é polêmico, porque a gente acredita que a novidade está sempre na origem, né? Quando a gente pensa na arquitetura contemporânea, a gente tem que pensar, pelo menos na nossa área, né? De produção arquitetônica, a gente tem que pensar que o novo não deve vir do nada, não deve ser alguma coisa... A gente não se vê de maneira genial como Oscar Niemeyer, que realmente revolucionou a arquitetura mundial. Niemeyer como um cara que revolucionou, como Le Corbusier, como grandes outros arquitetos do mundo. Então, a gente vê o novo como um reposicionamento daquilo que existia com o olhar atual, né? Então, nesse sentido, Brasília pode sim receber muita coisa nova, Brasília tem muito a contribuir, né? E Brasília é capaz de receber esse novo olhar, né? O novo, através dessa reinterpretação do que a gente entende como sendo nossa cultura, né? Arquitetura moderna, a origem, arquitetura colonial também. Vendo isso, encarando isso, eu acho que a gente tem que olhar para essas edificações já existentes e trazer o novo, atualizar, com respeito, é lógico. Eu acho que a gente tem que respeitar sempre o trabalho dos nossos colegas que fizeram, mas tentando atualizar as demandas atuais. Acho que isso é trazer um novo para a arquitetura de Brasília, por exemplo. Imaginar Brasília daqui a 40 anos, a gente não prevê o futuro, mas foi uma cidade que nasceu com um conceito, com um pensamento extremamente democrático,
includente, né, de inclusão, mas se mostrou excludente em muitos aspectos, por problemas sociais do país mesmo, não por causa do desenho apenas da cidade. As pessoas, o setor comercial é um lugar que sofre um pouco de preconceito da própria cidade, e a gente veio para cá com essa vontade de transformar esse espaço, que é tão bacana e que às vezes está esquecido. O Daniel comentou um negócio que acho que conecta com o que ele falou, que é essa questão de reaproveitamento passa muito por a gente entender, né, o edifício. Às vezes, assim, se você entende quem projetou, que época, você às vezes consegue tomar as decisões corretas. Quando a gente fala em novidade, a gente é muito crítico em relação a essa coisa do novo por ser novo, né? A gente vê muito mais essa ideia do original como alguma coisa que você busca na origem, né? Você entender de onde veio e conseguir responder de uma forma adequada, assim, porque a cidade hoje vai muito além do plano piloto, e algumas obras nossas já têm, de repente, 10 anos de idade, né? Obras que a gente vê que pra gente foram interessantes e a gente consegue ver o efeito do tempo nelas. Então a gente tenta sempre projetar a partir disso, não só o envelhecimento estético dela, como a questão funcional, né? A gente estava comentando aqui sobre como eles envelhecem, os materiais envelhecem, materiais que ficam mais bonitos com o tempo, né? Concreto, tijolo, às vezes. Mas, assim, em termos funcionais também, como a gente comentou, essa capacidade que, às vezes, algumas construções têm de se adaptar a novos usos é uma coisa que a gente pensa também. Se a gente imagina que esse edifício dos anos 70 talvez seja muito mais interessante e ambientalmente falando do que um edifício feito há um ano atrás ou agora, em algum bairro da cidade, né? A gente vê, poxa, mas por que se perdeu isso? E eu me orgulho muito de dizer que eu produzo arquitetura em Brasília, de certa forma, para o mundo, né? A gente tem produção fora do Brasil, então essa a apropriação da cidade é colocar Brasília onde ela deve estar, né? Que é uma posição de respeito, uma posição de destaque. Eu vejo Brasília não vejo como um experimento, eu vejo Brasília como um ensinamento.